Nesse 34º domingo do tempo comum, último do ano litúrgico, a Igreja festeja a grande festa di Cristo Rei e nos coloca perante um espetáculo, em grego uma teoria. Um espetáculo que é exatamente a revelação do verdadeiro rosto de Deus, um Deus crucificado. Não é por acaso que logo depois da proclamação do Evangelho deste domingo, nós iremos ler na continuidade do trecho que o véu do santuário se rasgou no meio. Foi na hora em que Cristo morreu. Se revela um Deus forte, um Deus presente, um Deus que quebra toda separação com a sua criatura, um Deus que se revela na fragilidade do seu ser humano, capaz de morrer por amor. E logo depois, vendo o que tinha acontecido, literalmente vendo este espetáculo, o centurião glorificou a Deus dizendo: realmente este homem era justo. É o primeiro que reconhece o verdadeiro Filho de Deus, pelo jeito com que Cristo morre, não pela sua capacidade de salvar-se da morte, como iremos ler no trecho deste domingo, que foi a grande tentação que mais uma vez alcançava Jesus na cruz. E as multidões, lemos no versículo 48, que aí tinham ido para assistir ao espetáculo, ao verem o que havia acontecido, voltavam batendo no peito. Este é o convite deste domingo. Perante a cruz de Cristo, somos convidados todos a contemplar um espetáculo de um amor que é inconcebível para a nossa cabeça, nossa razão humana. É algo estupendo, algo que surpreende continuamente. É um mistério perante o qual nunca podemos nos acostumar. Vamos então contemplar com Lucas o espetáculo da cruz. Um espetáculo em que Cristo se revela como Rei crucificado por amor. Lemos então no trecho de Lucas, capítulo 23. Naquele tempo os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se a oferecer-lhe vinagre e diziam: se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. É o mesmo convite, a mesma tentação, salvar-se a si mesmo. E acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Aqui se revela a divindade e a regalidade de Cristo. Um dos malfeitores crucificado insultava dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Pela terceira vez, a mesma proposta, uma proposta satânica, que manifesta a falsa imagem de Deus que nós temos. Um Deus que se manifesta no poder, um Deus que domina, um Deus que esmaga. E logo depois, no versículo 40, nós lemos: mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Reconhece que Cristo realmente é Rei e que este reinado vai além da terra, vai além do tempo, vai além da vida. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E neste hoje, é o oitavo hoje do Evangelho de Lucas, nós entendemos o convite desse domingo: estar com Cristo hoje, da forma que nós somos, aí onde nós estamos, mas estando com Ele, mesmo que na cruz, mesmo que no sofrimento, entramos e experimentamos desde já a alegria do paraíso. Estar com Cristo. Estarás comigo no paraíso, hoje, já. É belíssimo. Então, poder olhar a cruz para entender quem é Deus de verdade, pois na cruz morre a falsa imagem de Deus. Este é o Rei dos judeus, aquele que morre por amor, não aquele que domina e que esmaga, não aquele que condena, mas aquele que é condenado, aquele que se entrega. É belíssimo aquilo que Jesus revelou uma vez para Santa Gertrude,
ele mostrando o crucifixo, e enquanto Gertrude beijava a cruz, disse para Gertrude: veja como por teu amor estou crucificado, com os membros esticados e pregado na cruz. Diga para todos que todas as vezes que alguém olha o crucifixo com amor, com ternura, e contempla meu sofrimento na cruz, pode ter certeza que são dirigidas para essa pessoa as seguintes palavras: veja como por teu amor estou na cruz. Se fosse necessário, eu voltarei a nascer e a morrer só para te salvar. É fantástico. Um Cristo que revela a sua divindade na impotência da morte, na entrega da vida, na misericórdia infinita. É por isso que na cruz morre a falsa imagem religiosa de Deus. Primeiramente, nós, como escutamos, experimentamos que os chefes zombavam de Jesus. São os chefes religiosos. Dizem a outros: salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus escolhido. Sim, nós temos sempre a ideia de um Deus que condena, um Deus de uma falsa religiosidade, que domina, que julga. Aqui é um Deus que é julgado. Nós vemos na cruz sendo morta, destruída, a imagem satânica de Deus. E nasce na cruz o Deus vivo, o Deus que se revela na sua capacidade de amar até a morte, e a morte de cruz. É interessante porque esta imagem falsa de Deus é aquela que os próprios ateus acabam combatendo. Nietzsche dizia que Deus é morto e, de fato, morre na cruz a imagem falsa do Senhor. Dizia ainda Nietzsche, um grande filósofo ateísta, que Deus tem um inferno, que o inferno de Deus é o homem. E, de fato, Deus, Cristo, realmente desceu até o abismo do nosso inferno para nos salvar. Ele, pela morte, venceu a morte. Não um Deus que Nietzsche imaginava como um Deus poderoso que oprime, que limita a liberdade do homem, que torna o homem incapaz de realizar-se como criatura em todo o seu poder, em toda a sua dignidade. Pelo contrário, um Deus que se faz pequeno, que se faz servo por amor, morre na cruz, a falsa imagem de Deus. Esta falsa imagem da religiosidade, mas é a mesma imagem que os ateístas combatem. E, finalmente, os soldados que reconhecem e dizem: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E, de fato, este rei tem uma coroa, tem um trono, que é a cruz, mas é um rei palhaço, um rei impotente. É aqui que vence toda a tentação política da nossa imagem de Deus. Um Deus que não domina, um Deus fracassado, e zombam dele. Coroa, trono, uma escrita, este é o rei dos judeus, e um discurso, o discurso real do Senhor, que será exatamente este convite para que o bom ladrão entre com ele no paraíso. É o discurso de um Deus misericordioso e santo que sempre, sempre se compadece de nós, que não para no próprio sofrimento, mas que oferece a sua vida por amor. Este é aquilo que nós entendemos em Isaías 53, um servo, não um Deus rei poderoso, mas um Deus servo sofredor, que não tinha aparência, diz Isaías, nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo, desprezado, rejeitado pelo homem, homem do sofrimento, experimentado na dor. Mas sabemos que são as nossas doenças que ele carregou e que foi castigado por causa dos nossos pecados, foi ferido por Deus e humilhado, sendo traspassado por causa das nossas transgressões, esmagados por nossos pecados, mas caiu sobre ele o castigo que nos deixaria em paz, e por suas chagas fomos curados. E finalmente cai esta tentação nossa de pensar que termos um Deus conosco significa ter um Deus que nos ensina a salvar a nossa vida. E aqui nós temos a expressão do ladrão, que nós chamamos o mau ladrão, mas na verdade não é mau. É aquilo que nós sempre tentamos e pensamos e buscamos, a salvação.
apenas não entendemos o caminho da salvação. Disse o ladrão: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas é aqui que entra a lei da vida. A cruz é o lugar onde se revela a lei da vida. Interessante que quando em João 12 os gregos querem ver Jesus, Jesus responde a Filipe e André, dizendo: se o grão de trigo a cair na terra não morrer, fica sozinho, mas se morrer, dará muito fruto. É fantástica. Esta é a lei. E quando se fala do lugar da cruz, se fala do novo templo, por isso que o véu do templo se rasgou. É aqui que Jesus revela quem Ele é. É aqui que Jesus revela esta lei. É dando a vida que nós salvamos a vida. Não é salvando a nossa vida, porque, como Jesus dirá várias vezes, de tantas formas, quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor vai encontrá-la. Esta é a lei que, na verdade, rege todo o universo, todas as leis da natureza. Anthony Flew, um famoso ateísta moderno, dizia que no fim da vida se converteu porque percebeu que existia realmente uma inteligência superior à nossa, mas que não podemos interpretar e traduzir em fórmulas matemáticas que podem ser realmente representadas de forma perfeita. E que há uma inteligência que nós conseguimos entender, traduzir e reproduzir de forma perfeita. Aí ele entendia que realmente era impossível que toda a criação fosse fruto do caos ou do acaso. Há uma lei, a lei da semente do grão de trigo que caindo na terra da vida, salvar-se a si mesmo. E todos nós, como este ladrão, chamado de mau ladrão, na verdade somos todos nós ladrões condenados à morte. A vida é uma condenação à morte segura para todos nós. E o caminho da morte se torna exatamente esta tentação de nos salvar. E quando nós queremos nos salvar, quando nós vivemos como escravos do medo da morte, que nós queremos dominar os outros, que nós acabamos desencadeando guerras, destruição, ciúmes, invejas, e o delírio da onipotência e da posse acaba realmente destruindo a nossa vida, a vida dos irmãos e a natureza. É muito forte quando nós entendemos que mesmo na cruz se apresentam para Jesus as mesmas tentações do começo do Evangelho no deserto. A tentação religiosa de manifestar a glória através do poder extraordinário, a tentação política, aquela de ter poder sobre todos os reinos, e a tentação de salvar a sua própria vida, satisfazendo os próprios instintos e não enfrentando o sofrimento, a renúncia, o sacrifício. É aqui que Jesus finalmente se revela como Rei de amor, como aquele que é misericordioso. E é belíssimo, porque até os muçulmanos chamam de Deus como o misericordioso. Ele é misericórdia. Ele não apenas é misericordioso, ele é a própria misericórdia. E assim, os judeus dizem que só Deus cria e só Deus perdoa. E aqui na cruz que ele manifesta esta capacidade infinita de perdoar, de dar para o ladrão arrependido a chave do reino do céu, o paraíso. Ele abre a porta da nova criação. Basta um momento só. Hoje estará comigo no paraíso. O ladrão entende, ele confia. Ele está com Cristo na cruz e com Cristo no paraíso. Ele se abre ao amor. Ele aceita a sua condição. Ele reconhece seu pecado. Ele pensa no outro, convida o outro ladrão a ter compaixão também de Cristo, que, como justo, está sendo crucificado. E finalmente invoca, confia. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esse é o caminho da vida. Entender que a cada momento o paraíso se abre quando nós, reconhecendo a nossa condição humana de pecadores, confiamos na misericórdia do Senhor. É aqui que cai também toda a teoria do Espiritismo, porque se fosse verdade que o homem precisa de várias reencarnações para purificar-se, quantas reencarnações teria tido que enfrentar este bom ladrão? Mas ele, num só momento de arrependimento sincero, de confiança no Senhor, ele pede de ser lembrado
e Ele sempre se lembra de nós. Nós que esquecemos dele. Por isso Paulo nos convida a lembrar-te de Cristo ressuscitado dos mortos. Que nós possamos neste domingo abrir as portas do nosso coração, experimentar o paraíso entre nós, fazer da nossa vida o paraíso pela misericórdia, que podemos viver a imagem do Cristo e fazer reinar no meio de nós o perdão, o amor, a compaixão uns pelos outros. É dando a vida e não querendo salvar a vida que entramos com Cristo no paraíso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um domingo repleto de paz e de alegria. Um bom domingo na misericórdia do Senhor para todos.